Junho 13, lendo a história de Deus. Eclesiastes 7:12. Eclesiastes 7. A sabedoria. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A frustração é melhor do que o riso, porque um rosto triste faz bem ao coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também é inútil. A extorsão torna o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e a sua paciência é melhor que o orgulho. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os velhos tempos foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Observe o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele faz torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas, quando forem ruins, considere: Deus fez tanto uns quanto outros para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nessa minha vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morre apesar da sua justiça, e um ímpio cuja vida se prolonga mesmo na sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a vida mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom agarrar uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria concede mais força ao sábio que 10 governantes a uma cidade. Não é um só justo na terra, ninguém que pratica o bem e nunca peque. Não leve a sério todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo amaldiçoando você, pois no seu coração você sabe que muitas vezes também amaldiçoou outros. Tudo isso eu examinei por meio da sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Voltei então a minha atenção para compreender, investigar, buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para entender a tolice da impiedade e a insensatez da loucura. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de armadilha, cujo coração é um laço e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego na sua armadilha. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca há algo que ainda não encontrei. Entre 1000 vezes, achei apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não encontrei uma sequer. Encontrei apenas isto: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eclesiastes 8. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem ilumina o seu rosto e muda o seu semblante carregado. A obediência ao rei. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez o juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que ele quiser fazer. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. O coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir, porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Como ninguém tem o poder de dominar o vento,
tampouco há quem tenha poder sobre o dia da própria morte. Como não se pode ser dispensado em tempo de guerra, tampouco a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me dediquei a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar santo. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também é inútil. Quando não se executa logo a sentença de um crime, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que merecem os justos. Eu digo que isso também é inútil. Por isso, recomendo que se celebre a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam estes os companheiros no seu trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a observar a tarefa que se faz sobre a terra dos que não conseguem dormir nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem se esforce para investigá-lo, não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas, na realidade, não consegue compreendê-lo. Eclesiastes 9. O destino comum a todos. Dediquei-me a tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, bem como o seu trabalho, estão nas mãos de Deus. Mas ninguém sabe o que espera, seja amor, seja ódio. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Além do mais, o coração dos homens está cheio de maldade. A loucura o domina enquanto vive, e por fim, ele se junta aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque a sua memória cai no esquecimento. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desaparecem. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido de roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra. Tampouco são os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riquezas, ou os instruídos que têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando chegará a sua hora. Como os peixes são apanhados em uma rede fatal e os pássaros são pegos em uma armadilha, assim os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. O valor da sabedoria. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a
e construiu ao seu redor muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, que com sua sabedoria salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre homem. Por isso, pensei, a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada e ninguém dá atenção às suas palavras. Mais vale prestar atenção nas palavras tranquilas dos sábios do que nos gritos de quem governa tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Um só pecador, porém, pode destruir muitas coisas boas. Eclesiastes 10. Como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Mesmo quando o tolo anda pelo caminho, falta-lhe bom senso, e mostra a todos o tolo que é. Se a ira de quem governa se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade dissipa grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, o tipo de erro cometido por um governante. Os tolos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos ocupam cargos inferiores. Vi servos andando a cavalo, e príncipes andando a pé, como servos. Quem cava um poço pode cair nele, e quem derruba um muro pode ser picado por uma cobra. Quem arranca pedras pode se ferir com elas, e quem racha lenha pode se expor ao perigo. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é que ela traz êxito. Se a cobra morder antes de ser encantada, não há ganho para o encantador. As palavras do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as suas palavras são mera insensatez, mas no final são loucura perversa. O tolo fala sem parar. Ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho que leva à cidade. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Bem-aventurado a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças, não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, e por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, o vinho torna a vida alegre, e o dinheiro é a resposta para tudo. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo do seu leito amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Eclesiastes 11. Sábios conselhos. Atire o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado em ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Conselhos para os jovens. A luz é agradável e faz bem aos olhos. Ver o sol, mesmo que um homem viva muitos anos, deve desfrutar de todos eles. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que virá é inútil. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo o que agradar aos seus olhos. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles.
antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas se escurecerem, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem vai para o lar eterno e as pranteadoras já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Que grande inutilidade, diz o mestre. Tudo é inútil. Conclusão. Além de ser sábio, o mestre também transmitiu conhecimento ao povo. Ele considerou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos, como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. De tudo o que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.